Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. É com muita alegria que estamos aqui no 84º dia do Plaboc, são 84 dias, junto com vocês aqui lendo a palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer mais uma leitura salpicada, então eu peço que você preste muita atenção e que desde já você se inscreva aqui no canal, você clique no sininho, ative as notificações para que você não perca nenhuma novidade, tá bom? Eu também te convido a você fazer parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, porque lá que o link está aqui na descrição do vídeo, você recebe o seu plano anual de leitura. Então você tem todos os dias do ano lá, com todas as passagens, tá certo? Que nós lemos a cada dia. Então hoje nós vamos fazer uma leitura salpicada que se dará na seguinte ordem. Então, na última leitura nós terminamos dizendo, né, Davi, ele ele é chamado pelo rei Aques, né, o rei de Gate. Davi ele tinha pedido asilo lá, ficou um tempo lá, quando ele conquistou a confiança do rei filisteu. E então, chega o momento em que Aques chama-o, né, pela confiança que Davi conquistou, ele chama o rei Aques, chama para que Davi seja o seu guardião, para que Davi o proteja, para que Davi seja o seu guerreiro pessoal. Só que num determinado momento, Aques ele decide lutar contra o povo de Israel. E Davi ia, por quê? Porque Davi era leal, ele tinha um compromisso. Davi ele tinha um compromisso com Aques, né? Porque naquele tempo a palavra ela tinha muito valor. Hoje não, né? Hoje as pessoas mentem por coisa boba. As pessoas brincam com coisa boba, né? As pessoas brincam até demais. E às vezes brincam até com a própria palavra de Deus. Mas naquele tempo a palavra de um homem ela tinha muito poder. Hoje em dia tem que fazer contrato, hoje em dia tem que assinar, tem que levar em cartório. Até mesmo a palavra do crente hoje ela está em descrédito, né? Um crente que combina uma coisa e não cumpre, né? Então, mas enfim, nós estamos aqui para dar nenhum estudo sobre a palavra do crente. Mas, então, Davi, pela honra que deu a Aques, né, pela confiança a ele recebida, porque Davi pediu asilo para ele, né, e Aques dá-lhe a cidade de Ziclag, Davi fica ali, mas nesse momento, Aques ele se levanta para guerrear contra os israelitas. Mas Davi mesmo, a sua fidelidade ao rei Aques, né, a sua palavra de homem, ele se prepara para a batalha, mas Deus ele move ali alguma coisa, ele move ali o coração daqueles príncipes filisteus, eles tomam conselho e acham melhor que Davi não fosse a batalha, para que ele não chegasse lá no meio, não é isso? Para que ele não chegasse lá no meio da batalha e virasse a casaca, né? Ou seja, ele poderia trair ali o exército filisteu. Então eles falam, é melhor, os príncipes filisteus tomam ali o conselho e falam para o rei. Eu acho melhor que Davi fique lá na cidade dele, bem tranquilo lá. Então vamos deixar ele lá, vamos deixar uma galera lá observando ele, para que ele não fique, para que não corramos o risco dele ir para a batalha e se levantar contra nós. Porque era o povo de Davi, né? Então, eles tiveram esse receio. Então, eu creio que Deus ele moveu todas as coisas ali. Eu creio nisso, tá bom, irmãos? Eu creio de verdade. E eu creio que Deus ele também move todas as coisas na nossa vida, tá bom? Então Deus está onde nós queremos, nós estamos onde Deus quer que nós estejamos, né? Então eu acho que isso é muito importante, né? À medida que eu sou um servo de Deus, que você é um servo de Deus, a nossa vida está na mão dele. E ele vai conduzir todas as coisas. Tá bom? Então, aí nesse contexto, então Davi então, terminou dizendo que os filisteus chegavam em Jezreel, se arrumando para a batalha, e Davi volta para a cidade de Filisteia, que no caso ali era Ziclag, onde ele estava morando. Tá bom? E aí nós vamos começar lendo o Salmo 56, que Davi está naquele momento ali em Ziclag, que ele está ali como se estivesse preso ali em Gate para ele não sair dali, por acaso voltar lá na batalha e se levantar contra o povo filisteu. Tá bom? Ele estava ali sobre vigia, vamos dizer assim. Tá bom? Então vamos orar, pedir a Deus uma bênção na leitura da palavra de hoje. Senhor nosso Deus, que o sangue de Jesus atue com poder e graça na nossa vida. Que o Senhor nos perdoe, liberte-nos e renove-nos, para que possamos aprender mais e mais da tua palavra, Senhor. Ajuda a cada irmão e irmã que está conosco nesse propósito. E que o Senhor também mova outros corações para estarem junto a nós. Assim nós oramos, pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos lá. Salmo 56.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo o dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me podes fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se e espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão em mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus, na luz dos viventes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só queria fazer uma observação, tá? Do verso 8. Tu contaste as minhas vagueações e põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Então, meu irmão, eu quero dizer para você uma palavra. Nós vivemos dias angustiantes, sim, né? Paulo ele disse que seriam dias trabalhosos. Jesus ele também fala que seriam dias trabalhosos quando ele profere ali o sermão profético. Seriam dias muito difíceis, semelhante a dores de parto. Dias de muita dor, de muita agonia, de muito choro, né? E assim o servo do Senhor vive, chorando, pedindo a Deus misericórdia, clamando para que o Senhor nos livre de todo o mal, das perseguições, da violência, das ideologias que estão tomando conta das escolas, das faculdades, até mesmo das igrejas. Mas olha só o que Davi ele fala no verso 8. Senhor, tu puseste as minhas lágrimas no teu odre, elas estão no teu livro. Então, meu irmão, minha irmã, as tuas lágrimas, Deus ele está tomando no seu odre. Tá certo? Deus está tomando, as suas lágrimas não estão caindo em vão nessa terra. As lágrimas que você tem derramado aos pés do Senhor, elas não estão distantes de Deus. Deus está colhendo elas no seu odre e está escrevendo-as no livro dele. Elas não estão sendo perdidas. Deus está colhendo as suas orações, as suas petições, as suas necessidades não estão ocultas diante de Deus. Deus ele está registrando tudo. E no momento certo, se aprouver a Deus, ele vai reverter o quadro da tua saúde, ele vai reverter o quadro do teu desemprego, ele vai reverter o quadro do teu casamento, ele vai reverter o quadro do teu filho no vício, ele vai reverter o quadro do problema do teu familiar, da tua depressão. Então, creia, meu irmão, minha irmã, creia, se mantenha firme, porque as tuas lágrimas estão no odre de Deus e elas estão também registradas no livro do Senhor. Elas não estão perdidas, suas lágrimas não foram desperdiçadas. Deus ele não virou as costas para você, mas ele está colhendo as suas lágrimas, as suas dores, as suas lutas estão diante dele e no momento certo ele vai te dar a vitória. Amém? Então creia não em mim, mas creia na palavra do Senhor. Porque o próprio Davi, né, ele mesmo testificou isso. Ele diz: Pois tu livraste a minha alma, os meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus, na luz dos viventes. Então é isso que Deus quer para a tua vida, meu irmão, que você se mantenha firme. As tuas lágrimas estão diante dele. E o Senhor tem te dado forças para que você se mantenha andando na luz. Na luz. Tá certo? Na luz daqueles que vivem, daqueles que têm a vida em Cristo Jesus. Então não desista, persevere. Porque Deus ele está caminhando contigo, ele está colhendo as suas lágrimas no odre dele e está registrando as suas lutas, as suas dores, as suas mágoas no livro também. Amém, querido? Amém, querida? Então vamos seguir com a nossa leitura aqui. Então, vamos agora para o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Então lembram que Davi, né, ele está diante de Aques, mas ele é mandado de volta para Ziclag. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag,
Já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então, somente os levaram consigo e foram pelo caminho. A luta tá, não estamos negando a luta, mas ó como é que Deus ele começa, já começa a se mostrar que tudo está diante dele. Todos os detalhes estão na mão dele. Então, ó, ninguém mataram, só levaram. Verso 3: E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Também as duas mulheres de Davi foram levadas, né? Então, Ainoã e Abigail. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Aqui cabe um comentário, irmãos, aqui cabe um comentário. Então você imagina a vida de Davi, com os seus problemas, com as suas lutas, sendo perseguido, podendo ser morto a qualquer momento, tá? Aí ele chega lá, tá ali os seus homens junto com ele, Davi era o chefe deles, né? Davi era o cabeça daqueles homens. E aí eles chegam em Ziclag, Ziclag foi saqueada, né? A família da galera toda foi levada. E aí olha só como que os valentes que são conosco, os amigos, aqueles que dizem que são conosco para tudo, lembra do que eles disseram para Davi quando chegaram lá na caverna? Nós somos teu, Davi. Nós somos seus. Não é isso? Não foi isso? Nós estamos contigo. Só que aí o que que acontece agora? Olha só o desejo daqueles homens. Eles queriam apedrejar Davi. E é assim mesmo, meu irmão. Principalmente você que tem uma liderança, qualquer que seja, né? Você que cuida de um rebanho, você que cuida de uma classe, né? De criança, de adolescente, de juniores, né? De jovens, de homens, de mulheres. Você que é professora, você que é líder de ministério de louvor, ministério do que quer que seja. Olha só o que que acontece. A vida do líder é assim. Ele tem as lutas dele, mas olha só, ele também tem que segurar na luta dos outros. Porque a mulher de Davi, as mulheres de Davi também foram levadas, irmãos. Não foi só deles. A de Davi também. Mas eles queriam apedrejar Davi. Não é isso? Eles queriam apedrejar Davi. E qual foi o papel do líder? Qual foi o papel do líder? Então estavam todos. Olha só o que a palavra diz. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Ele já estava triste, mas ele se angustiou, né? Nem tanto pela sua perda, mas porque aqueles homens que estavam com ele que disseram: Ó, somos teu povo, cara, estamos contigo. Você é nosso fechamento. Precisou, é só chamar. Aí. Então Davi se angustiou porque eles falavam de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. E aí, no momento da luta, no momento da prova, no momento da dificuldade, eles choraram. A palavra diz que eles choraram, mas choraram até ficarem sem forças. Mas eles queriam um culpado. Eles queriam um culpado. E aí queriam apedrejar quem? Queriam apedrejar Davi. Não é isso? Mas olha só a palavra de Deus como é maravilhosa. Como é maravilhosa. Olha só. O povo estava em amargura tal que queria apedrejar o seu líder. Mas qual foi o papel do líder? Davi se esforçou no Senhor, porque ele é o único que pode nos esforçar, irmãos. Nós só podemos tirar força do Senhor. É por isso que no momento de luta, no momento difícil, no momento de prova, nós não podemos esperar nada de ninguém. Não podemos esperar nada das pessoas. Mas quando nós falamos ninguém, é ninguém. Não há exceção, porque a nossa força precisa ser o Senhor. Então, Davi, ele tirou o foco do problema, ele tirou o foco da amargura, por mais difícil que o momento seja, o que que ele fez?
ele se esforçou em Deus. Senhor, segura na minha mão. Segura na minha mão. E também ele agiu. Isso é que é importante. E também há uma grande questão nisso. Não basta eu me esforçar no Senhor, eu preciso agir. Então, verso 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. E chegando ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam, e seguiu-os Davi, ele e 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam num campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Você sabe o que é isso, meu irmão? Você sabe o que é isso? Olha só o que o senhor amalequita faz. Ele só usa enquanto serve para alguma coisa. Então é isso que o mundo faz com as nossas vidas. É isso que o mundo faz com aqueles que dão as costas para Jesus. Também, aqueles que estão lá fora, eles são esses servos do maior amalequita, né? Que é o inimigo das nossas almas. Ele só quer usá-lo. Mas se você não serve, ele te joga fora. Ele te descarta. Tá certo? Ele te descarta. Ele não tem amor, ele não quer saber. O mundo só quer nos usar, irmãos. O mundo só quer usar as pessoas. É por isso que nós precisamos, a cada dia, em cada oportunidade que tivermos, precisamos evangelizar, precisamos falar do amor de Jesus. Porque olha só, olha como Davi trata esse homem. Ele era servo do inimigo. Não é isso? Ele era servo de uma amalequita. Mas olha só o que Davi faz. Davi pergunta quem ele é. Olha só, de onde que você é. Davi cuida dele. Porque é isso que Jesus faz. Não importa de onde nós vemos. Ah, você veio o quê? Você veio do mundo das drogas? Você veio da prostituição? Você veio do tráfico? Né? Você veio de coisas mundanas? Não importa de onde você veio. O Senhor, sim, quer que nós confessemos. Mas ele não nos julga por isso. Ele nos dá pão. Ele nos dá a água da vida. Ele nos dá o pão da vida. Ele nos alimenta. E ele recobre a vida a cada um de nós. Foi isso que aconteceu com aquele homem. Porque o amalequita, ele só usa enquanto você o serve. Se você adoecer, se você não puder ajudá-lo em determinada coisa, você não serve mais para nada. Você é descartado. Mas olha só como o rei nos trata, como Jesus ele nos trata. Jesus ele nos trata da melhor forma. É assim, é desacordado mesmo. Há 3 dias sem comer, sem beber, passando muita necessidade, com a nossa alma ali no limite. Mas o rei, ele nos abraça. O rei, ele nos dá pão, ele nos dá água, ele nos volta o espírito. Então, isso é importante, porque o Senhor desse mundo, ele deixa o homem, ele abandona o homem. Ele só quer sugar o homem, ele só quer usar o homem. Mas Jesus não. Pelo contrário, é nos momentos mais difíceis que Jesus mais se faz presente. É o momento que se abaixa e ele nos pega no colo, ele nos alimenta e nós nos recobramos. Nós acordamos novamente. A vida, ela é colocada de nós, ela é colocada novamente em nossos corpos, na nossa mente, no nosso coração. A nossa vida, ela é devolvida. E nós começamos a caminhar agora. Percebeu a diferença? Por que é bom servir ao Senhor? E por que nós precisamos falar do amor de Deus? Por que nós precisamos pregar a palavra? Por causa disso, queridos. Porque essas pessoas estão sofrendo. Elas estão adoecidas aí há dias. A alma delas está adoecida. Porque elas foram usadas e descartadas pelo Senhor Amalequita. Então Davi pergunta: de onde és tu? E ele disse: sou servo de um homem amalequita que meu Senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Verso 14. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas,
e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. Olha só, ele confessou o pecado dele. Olha, eu estava lá, eu errei, eu pequei, eu perseguia, eu fiz errado, eu negava Jesus, eu falava mal de Jesus, eu odiava crente. Ele perseguiu, mas ele confessou. Ele confessou. Verso 15: E disse-lhe Davi: Poderias descendo guiar-me essa tropa? E disse-lhe: Por Deus me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei essa tropa. E, meus irmãos, esse é o pavor do homem, é cair de novo na mão da Amalequita. É por isso que o servo de Deus, ele dá essa mesma palavra para Deus. Porque depois que nós sentimos o amor de Jesus, a nossa palavra é: Senhor, por favor, não me abandone mais. Não me deixe voltar para a mão do Amalequita. Não me deixa, Senhor. Não me permita voltar para lá de onde eu fui tirado. Não me permita voltar para aquele Senhor que só quer me usar. Eu quero ficar contigo. Que amor é esse que me trata quando eu estava no pior momento da minha vida, mas o Senhor foi lá e me abraçou? Que amor é esse? Que amor é esse? Onde um Senhor, um rei que me ama, mesmo eu tendo ido contra a sua própria cidade, contra o seu próprio povo. Esse é o amor de Jesus, irmãos. Esse é o amor ágape de Jesus Cristo pela nossa vida. Verso 16: E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, e dançando por todo aquele despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens, que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Tudo. E também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado e diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo, que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Aqueles homens não foram porque eles estavam exaustos. Eles estavam exaustos. Exaustos. Mas Davi volta e os sauda em paz. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão descansados? Olha, nós vencemos. Verso 22. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhe daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vá. Porém, Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos? E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, e aos de Ramote do sul, e aos de Jatir, e aos de Aroer, e aos de Sifmote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades jerameelitas e nas cidades dos queneus, e aos de Orma, e aos de Borazã, e aos de Atasse, e aos de Hebron, e a todos os lugares que andara Davi, ele e os seus homens. Aqui é uma observação simples. Olha só como a palavra os chama. E todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi. Então, junto com Davi também tem filho de Belial, tá, irmão? Junto do rei também tem filho de Belial. Só que o filho de Belial só pensa nele. Só pensa nele. Mas chegou agora e já quer a bênção? Ah, mas ele não fez isso na igreja.
Ele não limpou a igreja, ele não passou pano na igreja, ele não apertou parafuso, ele só veio para o culto, ele só veio tocar, ele não fez isso, ele não fez aquilo, como que ele vai receber a bênção completa? Egoísmo, irmão, isso chama-se egoísmo. Sabe onde que o egoísmo se dá? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Não vou me deter, não, prometo. Você faz para depois dizer que você fez. É isso. É isso. Você não faz por amor, porque quem faz por amor não fica vendo o outro e acusando que o outro não fez. Ah, porque eu vim e ele não veio. Meu irmão, se você veio, ou se você foi, e você está reclamando porque o outro não veio, você não fez por amor. Você não fez por amor. Mesmo que o outro não tenha vindo, até mesmo por sem vergonhice dele, por desleixo, por que quer que seja. Mas nós não temos nada a ver com isso. Você está entendendo? Se você foi, se você fez, se você participou do mutirão, se você participou da limpeza, se você participou ali da cantata, se você passou ali da panfletagem, se você participou do que quer que seja, não aponte o dedo para aquele que não foi. Não diga que ele é menos fiel do que você. Não é isso? Não seja um filho de Belial. Então, eles acharam que eles só tinham direito ao despojo, porque eles é que lutaram. Mas o pessoal que ficou com a bagagem, eles acham que eles são desnecessários, que eles não fizeram, não, a gente que lutou. Então, queridos, a vitória é do povo do Senhor, a vitória é de todos, a vitória é da igreja. Isso faz lembrar também daquela parábola dos trabalhadores da última hora, não é isso? Então, quem começou a trabalhar cedo achou que ia ganhar mais, ou que aqueles que chegaram na última hora iriam ganhar menos. Não, mas o tratado não foi esse, o tratado não foi o salário tal, então é esse salário tal que cada um vai receber. Eles chegaram na última hora, mas o salário tratado foi tal. Vocês chegaram pela manhã, mas o salário foi o mesmo. Não foi isso? Não foi combinado? Então é isso que vocês vão receber. E acabou, irmãos. Por favor, olhem para os seus umbigos. Nós precisamos olhar para os nossos umbigos, para a nossa vida, já cheia de falhas, cheia de pecado, cheia de necessidade, cheia de mazela. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos. Às vezes, sim, ele está no momento de rebeldia, ele está se distanciando do Senhor, ele não quer se envolver. Mas não é assim que nós vamos acertar, não é assim que nós vamos colaborar, não é assim que nós vamos ajudar. Então, se você fez, ó, é você e o Senhor. Aquilo que a sua mão direita faz, a sua mão esquerda não saiba. Então, se você foi, participou da limpeza da igreja, foi limpar o banco, não reclame com o teu irmão que chegou só na hora de tocar, na hora de pregar, ou então na hora só de participar do culto. A bênção é para todo mundo. Você entende? A bênção é para todo mundo. Amém? Então isso é muito importante. É isso que Davi estava querendo ensinar. Queridos, é para todo mundo. Tá certo? É para todo mundo. Tal a parte dos que desceram a peleja, também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos agora, queridos, para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, do 20 até o 22. Voltando ele, pois, a Ziclag, olha só, olha a leitura em ordem cronológica, que lindo, né? Então, Ziclag foi saqueada, eles foram lá, recuperaram tudo. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés, Adna e Josadabe, e Jadiel, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 31. Então, nisso, lembra? Agora, ó, a guerra lá entre Israel e os filisteus. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados à montanha de Gilboa.
E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel, que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos estirados à montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-Seã. Ouvindo então isso, os moradores de Jabes e de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou, e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e o corpo dos seus filhos do muro de Bet-Seã, e vindo a Jabes, os queimaram, e tomaram os seus ossos, e os sepultaram debaixo de um arvoredo, em Jabes, e jejuaram 7 dias. Então aqui, queridos, termina a história mais do que triste de Saul. Um homem que tinha tudo para ser um homem segundo o coração de Deus, mas se tornou prepotente, se tornou ditador, onde o espírito se retirou dele, onde se achou mais do que tudo, mais do que todos. E assim é o fim deles. E assim é o fim deles. Então, terminando o 1 Samuel 31, vamos para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versos de 1 até 14, né? Todo o capítulo 10 do primeiro livro das Crônicas. Olha que lindo a leitura em ordem cronológica. Então já tem os detalhes de como se deu a morte de Saul. Agora o primeiro livro das Crônicas vem nos dar mais detalhes. E os filisteus pelejaram contra Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas, a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam. E ele temeu muito os flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus filhos, seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. Queridos, toda a sua casa, todo mundo da casa de Saul morreu no mesmo dia. Triste, né? Triste. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que havia fugido, que haviam fugido e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram também. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E os despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e o corpo de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram seus ossos debaixo de um carvalho, em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim, morreu por causa da sua transgressão,
Então morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Louvado seja o nome do Senhor. Pronto. Meus irmãos, esse é o fim de quem transgride contra o Senhor, de quem não guarda a palavra do Senhor, e aqueles que buscam outras vozes que não seja a do Senhor. É a morte. É a morte. E é claro que hoje nós falamos de uma morte espiritual. É a morte da alma. É a morte da alma, irmãos. Porque o Senhor nos dá a sua palavra, por isso que é importante lermos, meditarmos. E é isso que o Plaboc tem por objetivo: fomentar na vida dos irmãos o desejo, não de apenas ler, como estamos fazendo, né? Às vezes fazemos algum comentário também, mas o desejo de se aprofundar na palavra, para que nós possamos amar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é tudo para nós, ela é vida. Ela é vida. E que a cada dia nós possamos fazer o inverso de Saul. Não transgredir contra o Senhor, guardar a palavra do Senhor e não buscar ouvir outras vozes que não seja do Senhor. Buscar outro que não seja o Senhor. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Essa é a busca que fazemos. Porque nessa busca somos e seremos vitoriosos. Louvado seja Deus. Aqui nós terminamos a nossa leitura de hoje e eu queria te pedir que você deixasse nos comentários do vídeo qual versículo mais te marcou, mais te impactou e qual foi a lição que o Espírito Santo te ensinou, que vai ficar para sempre no seu coração e que você possa compartilhar conosco. Então, deixa aqui nos comentários. Por favor, não deixe de registrar isso, tá bom? Não deixe de dar o seu like no vídeo, de compartilhar o Plaboc, compartilhar esse vídeo com todos aqueles que você puder, para a glória do nome do Senhor e para que nós possamos, através da nossa instrumentalidade, evitar que muitos outros Saúls, né, possam aparecer, por amor à palavra de Deus, para que vidas possam ser regeneradas, transformadas, para que vidas possam se arrepender e possam servir e seguir ao Senhor, porque no Senhor está a vida. Amém, queridos? Vamos orar então agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu na leitura de hoje. Senhor, nós te bendizemos, te glorificamos porque o Senhor nos tem ensinado tanto a Deus. Muito obrigado pela tua palavra, que tudo o Senhor fez para que chegasse até nós. Louvamos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, pela tua bênção, pela tua graça e pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe então a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério e que em tudo na sua vida o nome do Senhor seja glorificado. Até o nosso próximo dia de leitura. Que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.